Olá pessoal, dando sequência àquela série As Armas de Satanás, falamos no vídeo anterior sobre individualismo, hoje falaremos sobre vaidade. Como muitos já sabem, né, a vaidade não está atrelada a cuidados pessoais. A vaidade que a Bíblia diz é dar valor àquilo que não tem valor. É um sopro, é algo efêmero, passageiro, mas que muitos se tornam idólatras, orgulhosos, presunçosos, vaidosos, prepotentes, arrogantes por causa da vaidade, porque ela é uma porta para os demais pecados. Salmo 144, versículo 4 diz assim: o homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. É como aquela sombra que chega em 15, 10 minutos, 20, e de repente muda de direção, vai passando. É assim a vaidade. Não é um nada, é algo passageiro. No livro de Eclesiastes, Salomão relata várias experiências com relação à vaidade. E ele chegou à conclusão que tudo aquilo que está debaixo dos céus, do sol, não perdura para sempre. Tudo é passageiro. E o que veio também já passou em algum tempo. Não há nada de novo debaixo do sol. Salomão chega a essa conclusão. É uma coisa sucedendo a outra e um vai copiando o outro. É um pecado sutil, silencioso. Se você não despertar, não acordar, não abrir os olhos, você pode chegar ao fundo do poço. E geralmente as pessoas vaidosas, elas pensam que são autossuficientes. E isso é um pecado que nos afasta de Deus, nos distancia do próprio Deus, porque a gente pensa que nós podemos nos bastar, e nós não nos bastamos. Nós precisamos de Deus acima de tudo e precisamos das pessoas. Não podemos viver só, não fomos projetados, não nascemos para viver sós. Satanás usa a própria Bíblia para pegar pessoas vaidosas. Muitos pregadores que se acham os oráculos da verdade. E se Deus não perdoa um anjo orgulhoso, creio que também não vai perdoar um pregador orgulhoso. Deus não tolera orgulho, essa vaidade vã, essa vaidade mesquinha. Pessoas perfeccionistas devem ter atenção redobrada. Por quê? Porque as pessoas perfeccionistas, elas querem sempre fazer o melhor, mas tem um problema, elas fazem mal aos outros e a si. Porque elas pensam também que só as coisas funcionam com elas. Elas pensam que tudo seu é melhor. Elas pensam que seu filho tem que ser o Albert Einstein Jr., o segundo Albert Einstein. Elas pensam que tudo seu está acima das demais pessoas. Cuidado, porque isso pode te levar à ruína. Pode te afastar, te isolar. E as pessoas podem se afastar de você. Porque as pessoas não suportam pessoas arrogantes, prepotentes. Quando elas podem, elas fogem dessas pessoas. A não ser que sejam obrigadas a conviver em um ambiente de trabalho e são forçadas, ou em outros ambientes aos quais não tem como você se afastar. Mas do contrário, elas não vão querer estar perto de pessoas vaidosas, pessoas que sempre contam tudo sobre si. Todas as experiências e exemplos são sobre si. Sempre relatam histórias suas, como se elas fossem superiores. A vaidade foi a arma usada por Satanás na tentação, na queda de Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, versículo 5, ele fala: e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando Adão e Eva pararam, olharam um para o outro e falou: ser como Deus, sabendo o bem e o mal? Quem é que não queria ser como Deus, sabendo o bem e o mal? Adão e Eva. E aí inflaram. E Satanás foi no ego, porque ele vai lá, naquele ponto fraco que você tem, e instigou, e eles caíram. E a gente já sabe as consequências desse pecado e de todo o mal que a humanidade desde então vem passando. E não é apenas, como já falei num vídeo anterior, culpa de Adão e Eva, porque também nós temos nossos próprios pecados, né? Mas foi um pecado que ele utilizou. É aquele pecado que ele joga com uma casca de banana que ele põe e você passa e pisa e derrapa. Você é engolido pelo seu próprio desejo, por aquilo que está escondido dentro de ti. Porque a vaidade, ela, dentre tantos males, ela causa também um mal terrível, que é: nós passamos a confiar demais em nós mesmos, na nossa inteligência, na nossa força, na nossa capacidade, na nossa articulação, nas nossas estratégias. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele foi brincando ali com o pecado, com as situações, e foi chegando mais perto do seu ponto frágil. Até que chegou uma hora que não teve mais remédio, ele foi preso e foi vazado seus olhos
e ele ficou cego. Depois ele se arrepende lá na frente, pede a Deus e aí ele se vinga dos seus inimigos, ele consegue vencer aquele povo dos filisteus que estavam oprimindo a sua nação. Mas ele pagou um preço terrível. Inclusive, quando ele vence essa última batalha, ele também morre. Porque ele encosta nas colunas do templo e fala: morra eu com todos os filisteus. Pagou um preço altíssimo. A vaidade. Ele era o mais forte, o mais preparado. Então ele falou: não necessito de ninguém, eu sozinho resolvo. E foi dando bandeira, como nós dizemos popularmente, né? Cuidado com o egocentrismo. Quando o eu está sempre em primeiro lugar, está no centro. Jesus que deve ser o centro de nossas vidas. Jesus não morreu apenas por mim. Ele não morreu só pela minha família. Não morreu só pelo pessoal da minha igreja. Todos são importantes. E é necessário que todos venham a se arrepender. Devemos levar essa palavra e orar para que também aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas más, os corruptos, se encontrem com Cristo e abandonem sua prática de pecado. A vaidade é um pecado de ilusões, ela ludibria a mente da gente, ela cega os olhos do entendimento, a nossa mente fica obscurecida. Observe Salomão, 1 Reis capítulo 11, um rei poderoso, riqueza, sabedoria, muito inteligente, estrategista, era um homem preparado, mas a vaidade o cegou. E diz o texto que o amor a muitas mulheres estranhas corromperam seu coração. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Muitos casamentos, evidente, eram acordos comerciais, acordos políticos, econômicos. Mas ele teve lá no seu harém 1000 mulheres. E aquilo ele começou tentando agradar várias das princesas que ele adquiriu e rainhas. E começou a pecar contra Deus, idolatrar e levantar altares a deuses, a cananeus e pagãos ali daquela região. Um homem sábio, um homem experimentado, mas que se deixou levar pela vaidade. E aí ele vai depois, escreve Eclesiastes, passa suas experiências e fala que foi rei. E teve tudo que os seus olhos olharam e podiam desejar. E mesmo assim ele percebeu que aquilo tudo era passageiro, que tudo era um sopro, que tudo ia, tudo vai e não volta. Cuidado. O que você tem feito com a sua vida? A vida passa rápido demais. É como um vapor. De repente a gente se dá conta e já se passaram anos. E como você tem vivido? Essa mensagem, por exemplo, essa série eu preguei na igreja em 2001, tem 19 anos. Depois eu a repeti há uns 10 anos, porque muita gente já tinha saído da igreja, outros tinham falecido e chegando pessoas novas e tal. Olha quanto tempo tem, 19 anos. Parece para mim, quando eu peguei a série, que foi ontem, que foi há um ano. Não. Se passaram muito tempo, infelizmente muita gente morreu nesse período. E o que eu tenho feito? O que é que eu tenho aprendido de lição que eu tenho tirado? Por que tanta vaidade que não nos leva a nada e nos enche de vento? Qual é o antídoto para isso tudo? O amor e a humildade. Humildade. Quando eu sou humilde, quando eu exerço a humildade, eu fico protegido da vaidade. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 a 9, diz assim: aquele que se humilha perante o Senhor será exaltado a seu tempo. Aquele que se humilha perante o Senhor será exaltado a seu tempo. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E lembre-se que não é com a tua própria capacidade, mas pela misericórdia de Deus que Ele te colocou aí, que Ele te deu o sopro da vida, que Ele te deu estratégia e inteligência. É lógico que nós não somos robôs manipulados, marionetes. Deus não fica brincando com a gente, vai para cá, vai para lá. Ele nos dá inteligência, mas a gente deve reconhecer sua soberania e que nós somos falhos, imperfeitos, estamos sujeitos a errar como o outro errou, que possamos aprender a desenvolver a humildade. Quero finalizar conta uma história que um padre chegou em uma comunidade e quando a primeira confissão que ele teve, foi lá um jovem, e contou coisas terríveis. E esse jovem falou que traía a mulher, que ele praticava orgias, que ele dava golpes na praça, que ele era corrupto, e que ele ganhava vida assim, e que ele estava se dando bem com aquilo ali. E falou da comunidade, que existiam muitas pessoas sujas,
com as mãos cheias de coisas ilícitas, transações irregulares, mentiras, fofocas. Era uma comunidade que não respeitava as pessoas e que alguns até já tinham assassinado. E foi contando tudo aquilo ali. E o padre ficou impressionado. Como que uma cidade tão pequena dessa tem tantas coisas assim? Mas aí o padre, com o tempo, ele foi conhecendo a comunidade, foi interagindo com as pessoas. E 20 anos após, quando ele foi fazer a sua despedida, que ele já ia sair daquela cidade, ele reúne o pessoal na igreja. E as pessoas foram para a última missa, o prefeito não estava. Ele veio chegar depois. E o padre contando as experiências, que quando ouviu aquela confissão ele se assustou. Mas com o tempo ele passou a conhecer aquela comunidade e percebeu que era uma comunidade boa, que tinham pessoas boas, que tinham pessoas assim como aquele jovem, mas a maioria era uma comunidade que abraçava, que acolhia. E ele falou assim, eu tive essa impressão por causa da primeira confissão que quando aqui cheguei, mas depois eu fui perceber que não era assim. De repente, meia hora depois chegou o prefeito. E o prefeito chegou cheio de pompas e pediu logo a palavra. Deixa eu interromper aqui, padre, porque eu quero falar que quando o padre fulano chegou nessa comunidade, eu fui a primeira pessoa. Eu tive o orgulho e o prazer de ser o primeiro a me confessar com o padre. Aí, resultado, todo mundo descobriu que era o prefeito. O que aconteceu? A vaidade de querer holofotes, de querer ser o centro das atenções, fez com que ele se entregasse. Não seja vaidoso. A vaidade não faz bem, ela fede. Peça a Deus que você seja humilde e que desenvolva a humildade com amor, com serviço ao próximo. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz.